Olá a todos, bom, está começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje também com uma participação bastante especial. Do meu lado aqui, Mário Barbosa, ele é sócio fundador da Argumento Gestão de Investimentos. Como vai, Mário? Tudo bem, Glauco? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Bom, que isso, é um prazer é nosso. Bom, Mário, eu queria já perguntar um pouquinho para abrir aqui, de certa forma, para você falar um pouquinho sobre a casa, o histórico da Argumento ali. Tá vendo, já não é um histórico recente, já tem ali a casa há bastante tempo, né? Fala um pouquinho sobre a casa, que tipo de produtos vocês comercializam. A Argumento foi fundada já há 20 anos, em 1999 eu fundei ela, para fazer carteiras administradas, e depois em 2014 a gente resolveu abrir um fundo de investimento, a RGFIN, que está disponível aqui agora na plataforma da Necton. Legal. Então o fundo já tem um histórico bastante relevante e a casa também está aí há 20 anos já. Entendi. Então, só o Argumento FIN você já tem quanto tempo? Mais de 6 anos, era isso? O Argumento, o RG FIN, ele tem 5 anos e meio. Ele vai fazer 6 anos em abril do ano que vem. Tá. Ele é um fundo multimercado. Só para em termos de classificação multimercado livre, qual que é a classificação dele específica? Ele é um fundo de multimercado livre. A gente tem como objetivo ter um rendimento de CDI mais 3, 4 e uma volatilidade de perto de 4% ao ano. Você fala CDI mais 3 ou 4 final já? CDI mais 3 ou 4 net para o cliente depois de todos os custos, é isso mesmo. Legal. Já que você aproveitou para falar um pouquinho de custo, estava vendo aqui uma característica um pouco diferente da indústria, e no caso ali positivo para vocês, estava vendo que a taxa ADM de vocês é relativamente bastante baixa comparando o usual, né? O mercado como um todo, o fundo multimercado, tem aquele 2,20, né? Normalmente o 2% fixo e 20% ali sobre um benchmark. Vocês ali, se não me engano, é 1,4, é isso? Isso, é 1,4 de taxa de administração com 15% de taxa de performance. A gente achou, pelo nível de volatilidade do fundo, pelo objetivo de retorno que é CDI mais 3, a gente acha justo ter uma taxa menor, de modo que os nossos cotistas, os nossos clientes se beneficiem de uma parte maior do retorno conseguido. Legal. Então, a gente tem uma taxa que acho que é mais condizente com a realidade do fundo e do mercado mesmo. Você falou que, já adiantando, você falou que você tem uma meta de vol ali, volatilidade anualizada de 4% aproximadamente? Isso, o fundo tem uma volatilidade, obviamente que pode ter momentos que ele está acima ou abaixo, mas a gente procura ter ali uma volatilidade ao redor de 4% ao ano. Legal. Bom, já entrando ali, acho que no core aí dessa entrevista, queria perguntar um pouquinho mais sobre, vamos falar, você tem ali o ArgFin, né? Vocês estavam olhando, acho que é uma casa que tem um conceito mais top-down, no sentido, principalmente nas principais posições, né? Estava olhando ali a apresentação de vocês, vocês gostam de colocar ali o que é core na essência para vocês, é isso? É isso mesmo, a gente divide o nosso fundo, tem uma estratégia que divide ele em basicamente duas. A maior parte, que a gente chama de core, que é o núcleo, que são as posições principais, que são posições feitas em função de cenário macroeconômico, de ciclos econômicos. Então, por exemplo, se o juros vai cair, se o juros vai subir, se a balança comercial está indo para um lado, para o outro, o que o Banco Central americano está fazendo, enfim. Ao mesmo tempo, a gente tem também algumas posições menores, que a gente chama de posições satelitárias. O que são posições satelitárias? São posições menores que independem do cenário macro. Elas têm os seus drivers próprios de rendimento, de desempenho. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente tenha um fundo mais consistente, que tenha menos drawdowns. Eventualmente, se a gente estiver errado no nosso posicionamento de core, de macro, as outras posições com seus drivers próprios ajudam o fundo a obter um melhor rendimento e ir reduzindo o risco. Então a gente acaba tendo um bom balanceamento de risco-retorno. Legal. Vamos entrar talvez ali um pouquinho mais específico. Core position, por exemplo, você tem o quê? Taxa nominal de juros, você tem taxa real aplicada de juros, como uma NTNB, você tem bolsa, você tem dólar. Seriam esses ativos os seus ativos core, de maneira geral? Exatamente. Então, a gente seria câmbio, seria bolsa, índice de bolsas, na verdade, porque a gente pode também operar o fundo no exterior, no limite da legislação, que é 20%.
Aí 20% taxa de juros internacionais. Desculpa te interromper, 20% porque vocês não é qualificado, né, o fundo, é público em geral, né? Exatamente, a gente tem um fundo aberto no geral, com aplicação mínima bastante reduzida, de 5 mil. É um fundo aberto para qualquer tipo de investidor. Legal. Bom, aí acho que não dá para deixar de perguntar um pouquinho, o gestor está aqui, óbvio, uma presença bastante importante. Falar um pouquinho, que vocês estão otimistas com o mercado, a gente está já em vias de finalizar 2019, tudo indica, enfim, só se acontecer uma tragédia aí nos últimos dias aqui do ano. É um ano que, de certa forma, localmente aqui a gente está indo para um novo recorde em termos de bolsa. O que vocês acham que daqui para frente é um número talvez ser alcançado? O que vocês estão olhando ali? Olha, a gente vê importante nos últimos meses que a economia está ganhando alguma atração, ainda não é uma coisa disseminada, profunda, mas isso tende a aumentar no próximo ano. O efeito da taxa de juros ainda muito baixa, ainda vai se propagar pela economia com muito mais força ao longo dos próximos meses, então a gente está relativamente bem otimista para o Brasil. A gente acha que o crescimento pode surpreender o ano que vem. E num cenário desse, a gente acha que a classe de ativos que tem mais a se beneficiar é a Bolsa mesmo. Taxa de juros já está muito baixa, a gente já não vê mais prêmio Você acha que vai cair mais? Nas posições pré-fixadas. A gente acha que o Banco Central vai cortar meio agora, né? E depois ele vai parar... 4,5, né? Você fala agora Ele vai cortar em 0,5% agora. Hoje a gente está gravando numa terça-feira, que é véspera aí da super quarta, né? Então a gente ainda não tem essa decisão só para ficar aqui atemporal aqui no vídeo, né? Mas vocês acham que, de certa forma, essa reunião aqui vai ser decidida amanhã, né? No caso, seria o fim desse ciclo, pelo menos de curto prazo, para cortes? A gente imagina que sim. A gente tem alguma pressão à inflação, principalmente vindo de alimentos. Pode ser que isso não seja tão transitório, que eu quero dizer que os preços recuem, especificamente na carne, por questões externas. E, ao mesmo tempo, a gente tem um dólar que subiu bastante. A gente não vê motivo para o Banco Central estender esse ciclo depois de amanhã. Legal. Já que você aproveitou e falou um pouquinho de carne, está fazendo um link aqui, eu vi que vocês tiveram uma posição ali, de certa forma, bastante ganhadora, especificamente ali no boi, né, na commodity, que é negociado ali na B3. Explica um pouquinho sobre por que vocês ganharam nesse ano. Não é uma posição de curto prazo, vocês já estão carregando, se não me engano, por um certo tempo. Qual que era a visão que vocês tinham e, de certa forma, se materializou? E até falar, enfim, a gente vai ter aí uma carne mais cara daqui para diante, ou você acha que vai estabilizar, na visão de vocês ali, o preço da commodity? A gente tem uma posição de boi desde abril, maio desse ano. Eu acompanho o mercado desde criança, enfim, tenho família que está no campo aí pelo interior do Brasil, meu sócio Leandro também. E a gente viu o boi já bastante descontado, com preço bastante esmagado já fazia bastante tempo e entendia que ele teria que se recompor em algum momento. Aí veio a crise da gripe suína, né? Em que o plantel de porcos da China, que é coisa muito séria para eles, foi sacrificado em 40%, 50%, não há uma estatística, mas são milhões e milhões de porcos. E a segurança alimentar chinesa é uma coisa importante, muito importante para eles, talvez isso seja até mais importante do que o trade deal. Então lá em abril, maio, a gente começou a montar uma posição e que ganhou muita atração depois de setembro, quando a China liberou algumas plantas locais para exportarem carne para a China, né? Quando o governo chinês fez essa liberação. E aí a gente teve a arroba aí passando de 200, chegando até 220, 230 e agora estabilizando. A gente acha que é permanente, o preço da carne vai ficar alto por um bom tempo, porque essa demanda chinesa por proteínas no geral, então quando eu falo proteínas, a gente está falando da carne bovina, mas também da suína e também das aves, veio para ficar por um bom tempo. Então, a gente acha que é uma mudança de patamar permanente. E a gente, com o nosso posicionamento, pensando nisso, olhando isso, a gente conseguiu trazer resultados bastante bons numa posição que a gente chamava, e é aquela satelitária, ou seja, ela independia do Copom, dependia de taxa de câmbio, enfim.
da própria guerra comercial dos Estados Unidos, dos tweets do Trump. Enfim. Era uma coisa específica, né? Exatamente. Você, além de ganhar especificamente com a Commodity Boi, você também teve uma posição, estava falando aqui, com uma ação brasileira que se beneficiou também bastante, BRF, né? Isso, a gente tem uma posição de BRF essa desde o setembro do ano passado. É uma posição que a gente entrou entendendo num play de reestruturação, numa empresa que tinha muitos problemas de governança, de administração, e que com o novo time, eles tinham um novo time administrativo, bastante coisa para ser feita, e isso já está mostrando seus efeitos, e também agora pode ser potencializado, e tem sido pela crise das proteínas que a gente falou há pouco. Sim, legal. Bom, um outro ponto aqui, acho que até para consideração final, eu estava vendo que até um pouco diferente de outros fundos multimercados, vocês têm até uma alocação também para ativos offshore, né? Você estava mostrando ali que vocês têm posição até em ações específicas ali, estrangeiras, né? E também, de vez em quando, em índice, né? Fala um pouquinho, por que, de certa forma, colocar o pezinho lá fora, que talvez não é tão usual ali para essa nossa indústria aqui de multimercados? Bom, a gente sempre fez, né, a alocação offshore, são quase 20 anos aí, e a gente entende que uma alocação offshore, ela também diminui riscos, e você tem a possibilidade de obter ganhos que no Brasil você não tem. Então, por exemplo, a gente tem todo o setor de tecnologia que nos últimos 20, 30 anos dominaram o mercado. E que geraram muito valor, né? Geraram muito valor, hoje é o principal peso, né? Peso. As maiores empresas em market cap são empresas de tecnologia, que no Brasil, se você ficar restrito aqui, você não participou e também não vai participar. Então a gente entende que diversificação de risco e aproveitar oportunidades que não existem no nosso país faz todo sentido. Legal. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma consideração final, Mário? Alguma coisa que talvez você ache que é importante falar que a gente não falou de imediato? Não, eu acho que é isso. Acho que queria passar a mensagem que o nosso fundo é um fundo que a gente procura ter consistência, ter constância. A gente entende que é muito mais uma maratona do que uma corrida. Acerto aqui, depois eu erro aqui. Não, a gente quer ter constância e poder entregar os resultados. E é isso que a gente tem feito há 20 anos e há 5 anos no nosso fundo com bastante sucesso. Bom, muito obrigado, Mário, aí pelo falar um pouquinho sobre a Asset, falar um pouquinho sobre o produto, falar também teses ali, bastante pertinentes, acho que para todos, né? Lembrando também que a gente tem aqui disponível na nossa plataforma da Necton, né? O argumento FIM, está aqui o ARG FIM, né, na verdade, está disponível. Então, se você tiver interesse, gostou aqui da explanação do Mário, fica à vontade ali, só entrar na nossa plataforma de uma maneira bem fácil e aplicar. Bom, Mário, queria agradecer mais uma vez, obrigado pela sua participação. Glauco, é um prazer, estamos sempre à disposição e sempre transparentes. Legal. Bom, esse daí foi mais um episódio aqui do Vai Fundo. Lembrando que a gente tem uma série de conteúdos no nosso canal. Então, deixa o convite para quem ainda não está inscrito, se inscrever e acompanhar aqui a nossa série de documentos, conteúdos que a gente faz. Tá? Citando aqui como exemplo o Morning Call diariamente. Então, 9h15 vem se antenar ali do que são os principais drivers do dia. Muito obrigado, até mais, tchau!